Bianca esticou a mão em direção ao último croissant de chocolate do buffet. Seu doce favorito desde criança, dourado e perfumado, esperava por ela. Mas no exato momento em que seus dedos tocaram a superfície quentinha, outra mão pousou sobre a sua. Uma mão masculina, morena, de dedos longos. Desculpa, disse uma voz grave atrás dela, mas acho que eu vi primeiro. Bianca se virou pronta para argumentar e se deparou com um homem alto, de cabelos castanho escuros ligeiramente bagunçados, barba por fazer e um sorriso provocador no canto da boca. Os olhos dele, de um verde acinzentado divertido, pareciam estar se divertindo com a situação toda. Viu primeiro? Ela ergueu uma sobrancelha sem soltar o croissant. Eu estava aqui antes de você. Tecnicamente, eu estava observando esse croissant desde que cheguei ao buffet. Ele respondeu, o sorriso se alargando. Você só se aproximou dele depois. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre incrível ver até onde essas histórias conseguem chegar. Se você está sentindo que essa história vai mexer com você, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra romances que começam do jeito mais inesperado. Histórias que te fazem rir, suspirar e acreditar que o amor pode surgir nos momentos mais improváveis. E sempre com aqueles finais que a gente leva no coração. Aos 28 anos, Bianca Monteiro trabalhava como coordenadora de marketing em uma empresa de médio porte em São Paulo. Inteligente, determinada e com um humor afiado, ela havia passado os últimos meses mergulhada em projetos que a deixaram exausta. Quando suas melhores amigas, Rebeca e Mariana, sugeriram uma semana de férias em um resort paradisíaco no litoral, ela não hesitou. Bianca, você precisa desligar dessa vida de workaholica, havia dito Rebeca no aeroporto. Uma semana só nossa, sem celular de trabalho, sem estresse, sem nada além de sol, mar e drinks tropicais. E quem sabe uns romances de verão, completou Mariana piscando. Romance é a última coisa que eu quero, Bianca havia respondido, ajeitando a mochila. Eu só quero dormir até meio-dia e comer brigadeiro de colher. Agora, na primeira manhã de férias, ela estava ali, de frente para o buffet mais impressionante que já havia visto, travando uma discussão boba com um completo estranho por causa de um croissant. Observar não é a mesma coisa que pegar, ela insistiu tentando puxar o doce. E eu já estava aqui. O homem não soltou, mas também não puxou. Apenas manteve a mão sobre a dela, num toque quente que fez Bianca perceber como suas mãos eram pequenas, comparadas às dele. Tá bem, ele disse, finalmente recuando, mas com um sorriso que deixava claro que estava achando a situação divertidíssima. Fica com ele, mas só porque você parece precisar mais de açúcar do que eu. Como assim eu preciso mais de açúcar? Bianca segurou o croissant contra o peito como se fosse um troféu. Você tem cara de quem não tomou café ainda. E está meio... Como posso dizer? Explosiva? Rebeca e Mariana, que haviam assistido a toda a cena de uma mesa próxima, riram alto o suficiente para chamar atenção. Explosiva? Bianca repetiu incrédula. É, tipo dinamite pequena, ele respondeu pegando um pãozinho francês e se virando como se nada tivesse acontecido. Dinamite pequena? Bianca ficou boquiaberta. Mas quando olhou de volta, o homem já estava caminhando em direção a uma mesa, e ela podia jurar que ele havia levantado a xícara de café numa espécie de brinde silencioso na direção dela. Bianca Monteiro, o que foi isso? Rebeca a puxou quando ela chegou à mesa, ainda segurando o croissant como se ele fosse desaparecer. Isso foi o cara mais metido que eu já conheci na minha vida, ela respondeu, mas não conseguiu disfarçar o sorriso no canto da boca. Metido e muito bonito, observou Mariana. Vocês viram a altura daquele homem? E o jeito que ele olhou para ela? Que jeito? Bianca fingiu desinteresse, mas olhou discretamente na direção da mesa dele. Tipo, interessante, uma que não se derrete com meu charme, imitou Rebeca. Vocês estão delirando. Ele é só um cara presunçoso que quase roubou meu croissant. E você adorou, disseram as duas em coro.
Bianca mordeu o croissant, que estava realmente delicioso, e tentou ignorar o fato de que seu coração havia acelerado durante toda aquela conversa ridícula. O resto da manhã passou tranquilo. As três amigas se instalaram na piscina, onde Bianca finalmente conseguiu relaxar. O resort era realmente espetacular. Piscinas cristalinas cercadas por coqueiros, vista direta para o mar, funcionários atenciosos e uma atmosfera de tranquilidade absoluta. Isso aqui é o paraíso, suspirou Mariana, ajustando o biquíni. Olha essa vista. E olha esse garçom, sussurrou Rebeca, acenando para um rapaz loiro que se aproximava com drinks coloridos. Bianca estava finalmente se sentindo relaxada quando ouviu uma voz conhecida. Posso pedir para não respingar quando entrar? Você ainda parece explosiva. Ela abriu os olhos e lá estava ele novamente. O homem do croissant, agora de sunga e regata, com um corpo que deixava claro que ele não passava os dias sentado em escritórios. Você está me seguindo? Ela perguntou, tirando os óculos escuros. Tecnicamente eu cheguei à piscina antes, ele respondeu, usando o mesmo tom provocador da manhã. Você que está me seguindo. Eu não acredito. Bianca riu, apesar de si mesma. Você vai usar essa lógica esquisita para tudo? Só quando funcionar. Ele mergulhou na piscina com um movimento fluido, emergindo próximo às três amigas. Daniel, prazer em conhecê-las oficialmente. Rebeca, se apresentou a primeira, claramente encantada. Mariana, disse a segunda, chutando Bianca por baixo da água. Bianca, ela respondeu, relutante. A dinamite pequena. A explosiva, ele corrigiu sorrindo. Que tal uma trégua? Prometo dividir qualquer croissant que encontrarmos daqui para frente. Muito generoso, ela respondeu, mas havia menos sarcasmo na voz. Daniel provou ser uma companhia surpreendentemente agradável. Ele conversava com facilidade sobre vários assuntos, fazia perguntas genuínas sobre a vida delas em São Paulo, contava histórias engraçadas sobre viagens que havia feito. Havia algo nele que chamava a atenção. Uma confiança natural que não parecia arrogante quando você o conhecia melhor. E você? Perguntou Bianca eventualmente. O que faz da vida, além de roubar croissants de turistas? Trabalho com administração, ele respondeu vago. Coisas de família, sabe como é. Empresa da família? Insistiu Mariana. Algo assim. Daniel desviou o assunto, perguntando sobre os planos delas para a tarde. Nos dias seguintes, os encontros com Daniel se tornaram cada vez mais frequentes. E sempre pareciam casuais, naturais, como se o universo estivesse conspirando para uni-los. Bianca o encontrava na praia durante as caminhadas matinais. Ele aparecia no bar à beira da piscina, na hora exata em que ela pedia drinks. Estava presente na aula de alongamento que ela resolveu experimentar, onde fez comentários bem-humorados sobre a postura dela que a fizeram rir mais do que deveria. Você tem certeza de que não está me seguindo pelo resort? Ela perguntou numa dessas ocasiões, quando ele apareceu na mesma espreguiçadeira ao lado da dela. Talvez o resort não seja tão grande assim, ele respondeu, abrindo um livro. Ou talvez você que está me seguindo inconscientemente. Eu definitivamente não estou te seguindo, ela protestou. Ah, não? Então por que você sempre escolhe a espreguiçadeira ao lado da minha? Bianca olhou ao redor e percebeu que havia dezenas de espreguiçadeiras vazias. De alguma forma, ela sempre acabava próxima a ele. Coincidência, murmurou. Claro. Daniel sorriu, mas não de forma provocadora. Era um sorriso carinhoso? E coincidência você sempre aparecer na piscina no mesmo horário que eu e pedir o mesmo drink e fazer a mesma aula de alongamento. Eu não sabia que você ia estar na aula de alongamento, ela se defendeu. Eu também não, mas apareci mesmo assim. Houve um silêncio. Bianca sentiu algo diferente no ar. Uma tensão boa, como se ambos estivessem admitindo algo sem usar palavras. Por que você apareceu? Ela perguntou baixinho. Porque eu queria ver se você ia ficar toda irritadinha quando não conseguisse fazer as poses. Ele respondeu honesto. E porque gosto da sua companhia, mesmo quando você está reclamando de mim.
Bianca sentiu o peito aquecer. Havia sinceridade na voz dele que ela não esperava. Eu não reclamo de você. Ela mentiu. Não? Ontem você disse que eu estava ocupando espaço demais na piscina. Porque você realmente estava. Ela riu. Aquelas braçadas enormes, tipo se você fosse o Aquaman. Aquaman? Daniel gargalhou. Essa foi nova. Você pediu. Eles ficaram conversando até o sol se pôr, sobre coisas sem importância e coisas profundas. Daniel contou sobre como gostava de viajar, mas sempre sentia falta de casa. Bianca falou sobre como o trabalho a deixava realizada, mas às vezes consumia toda a sua energia. Eram conversas fáceis, naturais, como se eles se conhecessem há anos. Quando Bianca voltou para o quarto, Rebeca e Mariana a esperavam com sorrisos maliciosos. 5 horas, anunciou Rebeca. Vocês ficaram conversando por 5 horas. E a cada hora que passava, vocês ficavam mais próximos fisicamente, completou Mariana. No final, você estava praticamente encostada no ombro dele. Estavam analisando? Bianca se jogou na cama. Obviamente, e nossa conclusão é, vocês estão se apaixonando. Que exagero, Bianca protestou, mas seu sorriso a entregou. A gente mal se conhece. Às vezes é assim mesmo, disse Rebeca com carinho. Você encontra alguém que faz sentido, sabe? Naquela noite, Bianca demorou para dormir. Ficou pensando no jeito que Daniel ria, como ele realmente escutava quando ela falava, como ele a fazia sentir interessante e engraçada, e como, pela primeira vez em meses, ela havia passado um dia inteiro sem pensar em trabalho. Alguns dias depois, as coisas tomaram um rumo inesperado. As 3 amigas estavam almoçando no restaurante principal quando Daniel se aproximou da mesa. Posso me juntar a vocês? Ele perguntou, já puxando uma cadeira. Prometo não discutir por comida hoje. Claro, disse Bianca, tentando disfarçar como ficava animada sempre que ele aparecia. Mas você vai ter que aguentar elas me provocando. Sobre o quê? Daniel se serviu de salada. Sobre nada. Bianca lançou um olhar de aviso para as amigas. Sobre como você fica diferente quando ele aparece, entregou Mariana, ignorando completamente o olhar. Diferente como? Daniel pareceu genuinamente curioso. Mais relaxada. Mais ela mesma, observou Rebeca. É bonito de ver, na verdade. Bianca sentiu o rosto esquentar, mas Daniel sorriu de uma forma tão carinhosa que ela esqueceu de se sentir constrangida. E você, Daniel? Continuou Rebeca. O que faz da vida? Bianca disse que você trabalha com administração, mas você nunca conta detalhes. É complicado. Ele hesitou. Complicado como? Insistiu Mariana. Administra o quê? Daniel pausou, parecendo tomar uma decisão. Na verdade, eu administro hotéis e resorts, ele disse cuidadosamente. Trabalho com a família nisso. Que legal, exclamou Rebeca. Então você entende bastante do ramo. Deve saber avaliar bem um lugar como esse. O que achou do resort? Bem. Daniel sorriu de forma estranha. Eu conheço bem. Na verdade, minha família é dona deste resort. O silêncio que se seguiu foi tão completo que Bianca podia ouvir o barulho das ondas ao longe. Como assim, dona? Perguntou Mariana devagar. Meu pai e meus tios compraram este lugar há uns 10 anos. Eu vim supervisionar umas reformas que estamos fazendo na ala norte. Daniel explicou, parecendo quase desculpado. Por isso estou aqui há tanto tempo, e por isso... Bem, por isso eu conheço todos os cantinhos. Bianca sentiu como se tivesse levado um susto por dentro. Você é o dono? Ela conseguiu articular. Um dos donos, ele corrigiu. E antes que você fique estranha com isso... Estranha? Bianca se levantou abruptamente. Eu discuti com o dono do resort por causa de um croissant. Tecnicamente, você discutiu comigo. O fato de eu ser dono não mudou em nada a nossa discussão. Daniel tentou amenizar, mas ela já estava mortificada. Ai, meu Deus, gemeu Mariana. Bianca, você chamou o cara de metido. E de Aquaman, lembrou Rebeca, tentando não rir. Eu preciso de ar.
Bianca saiu do restaurante, mais envergonhada do que brava. Daniel se levantou para segui-la, mas Rebeca o segurou pelo braço. Deixa ela processar isso. É muita informação de uma vez. Eu não quis esconder, ele se justificou. No começo foi engraçado. Ela é a primeira pessoa que fala comigo normal, sabe? Sem aquela coisa toda de, você é rico. E depois, eu não sabia como contar sem que ela ficasse estranha. A gente entende, disse Mariana. Ela também entende. Só precisa de um tempo. Bianca passou o resto da tarde caminhando pela praia, tentando organizar os pensamentos. Não estava brava exatamente. Estava confusa e um pouco envergonhada. Daniel era o dono do resort. Isso explicava muita coisa. Por que ele conhecia todos os funcionários pelo nome? Por que sempre conseguia as melhores mesas? Por que parecia tão à vontade em todos os ambientes? E ela, sem nem imaginar quem ele era de verdade, havia passado uma semana inteira tratando-o como qualquer pessoa. Mas não era isso que a incomodava. O que a incomodava era perceber que, de alguma forma, ele havia se tornado importante para ela. E agora tudo parecia diferente, mais complicado. Quando voltou ao resort ao anoitecer, Daniel a esperava no lobby. "Posso falar com você?" ele perguntou cautelosamente. Bianca assentiu e o seguiu até uma varanda mais reservada, com vista para o mar. "Eu deveria ter contado antes", ele começou. "Mas quando você me tratou como uma pessoa normal, sem essa coisa toda, foi tão bom. Tem tanto tempo que ninguém briga comigo por um croissant, sabe? As pessoas costumam deixar você ganhar", ela perguntou sentando numa cadeira. "Sempre. É chato pra caramba." Ele se sentou ao lado dela. "Todo mundo fica naquela de, sim, senhor Daniel, claro, senhor Daniel. Você foi a primeira pessoa em muito tempo que me chamou de presunçoso na minha cara." Apesar de tudo, Bianca sorriu. "Você é meio metido mesmo." "Eu sei." Ele riu. "E você é meio explosiva mesmo." "Touché." Eles ficaram em silêncio por um momento, observando as ondas. "Isso muda alguma coisa?" perguntou Daniel. "Entre nós, eu digo." Bianca pensou honestamente. "Eu não sei," ela admitiu. "Talvez mude um pouco a forma como eu vejo a sua vida. Mas não muda o que eu senti nesses dias. Só assusta um pouco. Somos de mundos diferentes." "Somos?" "Daniel, você é dono de um resort paradisíaco. Eu divido apartamento com uma amiga em São Paulo e como miojo no almoço quando esqueço de levar marmita." "Eu acho isso incrível," ele disse sinceramente. "Você trabalhou para estar aqui, construiu sua vida, tem amigas que te amam, faz o que gosta. Isso é muito mais impressionante do que herdar um negócio da família." "Você não herdou, você administra. Imagino que trabalhe bastante também." "Trabalho, mas sempre com a rede de segurança de quem nasceu com privilégios." Ele foi honesto. "Você não. E mesmo assim, olha onde chegou." Bianca sentiu o peito aquecer com as palavras dele. "Por que você não contou antes?" Anela perguntou. "A verdade. Porque eu queria que você me conhecesse primeiro. Daniel, o cara que discute por croissant. Não Daniel, o herdeiro. E por que..." Ele hesitou. "Porque eu estava gostando de você. E tinha medo de que isso mudasse tudo." "Estava gostando?" Ela notou o tempo verbal. "Estou." Ele corrigiu, olhando nos olhos dela. "Estou gostando muito de você, Bianca. Do seu humor, da sua inteligência, do jeito que você se importa com as pessoas. Do jeito que você não tem medo de me provocar. De como você fica bonita quando está irritada." O coração de Bianca disparou. "Daniel, você não precisa decidir nada agora," ele disse rapidamente. "Só não deixa isso estragar o que a gente construiu essa semana, ok? Eu ainda sou o mesmo cara irritante que quase roubou seu croissant." Bianca o observou por um longo momento. Havia tanta sinceridade no rosto dele, tanta vulnerabilidade. Ela percebeu que a confusão inicial estava se dissipando, dando lugar a algo mais claro. "Você tem razão," ela disse finalmente. "Você ainda é irritante." Daniel sorriu aliviado.
E você ainda é explosiva. Acho que podemos conviver com isso. Poucos dias depois, o resort promoveu uma festa temática tropical. Bianca, que inicialmente pensou em não ir, foi convencida pelas amigas a aparecer. Você comprou aquele vestido lindo e não vai usar? Argumentou Mariana. E além do mais, vocês dois precisam parar com essa tensão toda. Resolvam logo isso. Que tensão? Bianca fingiu desconhecer, mas sabia exatamente do que a amiga falava. Desde a conversa na varanda, ela e Daniel haviam voltado a se encontrar normalmente, mas havia algo diferente no ar. Uma consciência nova, uma intimidade crescente. Eles conversavam por horas, caminhavam juntos pela praia, dividiam sobremesas no jantar, e a cada dia, Bianca se sentia mais atraída por ele. Na noite da festa, ela apareceu usando um vestido azul turquesa, que realçava seus olhos castanhos, os cabelos soltos em ondas naturais, uma maquiagem leve que destacava sua beleza natural. Quando Daniel a viu no salão principal, ele literalmente parou no meio de uma conversa com outros hóspedes. Nossa, ele murmurou quando se aproximou. Você está linda. Obrigada. Ela sorriu, sentindo as bochechas esquentarem. Você também não está mal. Era verdade. Daniel usava uma camisa social branca levemente aberta no peito, calça escura e um blazer jogado sobre os ombros. Estava bonito de uma forma que fez o coração dela acelerar. A música era envolvente, uma mistura de bossa nova e ritmos caribenhos. As luzes coloridas se refletiam na piscina, criando uma atmosfera mágica. Casais dançavam, pessoas conversavam animadamente. O clima era de pura alegria. Você dança? Daniel ofereceu a mão. Depende. Ela aceitou a mão dele. Você vai tentar liderar a dança toda? Obviamente, ele a puxou para perto. É minha natureza controladora. Que bom que eu gosto de contrariar sua natureza. Eles começaram a dançar, e Bianca descobriu que Daniel dançava muito bem. Ele a conduzia com segurança, mas deixava espaço para que ela se expressasse. Era como uma conversa sem palavras, um entendimento mútuo através do movimento. Conforme a música ficava mais lenta, eles se aproximaram mais. Bianca podia sentir o perfume dele, o calor de seu corpo, a firmeza de suas mãos. Quando ela olhou nos olhos dele, viu algo que fez seu mundo parar. Bianca, ele sussurrou, parando de dançar, mas sem soltá-la. Sim? Eu não consigo parar de pensar em você, ele admitiu. Desde aquele primeiro dia com o croissant, você não sai da minha cabeça. E não é só atração, sabe? É conexão. Você me faz rir, me desafia, me faz querer ser uma pessoa melhor. O coração de Bianca batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Daniel. E eu sei que somos de mundos diferentes, e sei que isso é complicado. E sei que você tem sua vida em São Paulo. Ele continuou, como se precisasse falar tudo antes de perder a coragem. Mas eu queria que você soubesse que isso... Não é só férias para mim. É real. Bianca sentiu lágrimas se formarem nos olhos. Não de tristeza, mas de uma emoção tão intensa que não conseguia nomear. Para mim também é real, ela sussurrou. Eu também não consigo parar de pensar em você, e isso me assusta porque eu nunca senti isso antes. Daniel acariciou o rosto dela com uma das mãos, o polegar secando uma lágrima que ela nem percebeu que havia caído. Posso te beijar? Ele perguntou baixinho. Em resposta, ela se aproximou mais, fechando os olhos. O beijo foi tudo que ela imaginara e mais. Suave no início, mas cheio de toda a atenção e desejo acumulados durante a semana. Daniel a beijava como se ela fosse preciosa, importante, amada. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Uau! Murmurou Bianca. É, concordou Daniel sorrindo. Definitivamente uau! Eles passaram o resto da noite juntos, dançando, conversando, trocando olhares e sorrisos cúmplices. Era como se o mundo ao redor tivesse desaparecido, deixando apenas eles dois, e a música e a lua se refletindo na água. Quando a festa terminou,
Daniel a acompanhou até o quarto. Boa noite, ele disse beijando sua testa com ternura. Boa noite, ela respondeu, mas nenhum dos dois se mexeu para se afastar. Amanhã? Ele perguntou. Amanhã, ela confirmou. E ambos sabiam que amanhã seria diferente, que algo havia mudado definitivamente entre eles. Os últimos dias de férias passaram como um sonho. Bianca e Daniel se permitiram viver o que estavam sentindo sem pressa, sem pressão. Ele a levou para conhecer os cantos mais bonitos do resort que os turistas normalmente não viam. Uma praia particular, acessível apenas por uma trilha escondida, um mirante no topo de uma colina com vista para todo o litoral, um jardim interno onde ele havia passado tardes inteiras na infância. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 8 anos, ele contou numa tarde, enquanto caminhavam pelo jardim. Eu passava as férias escolares aqui com meu pai. Este lugar foi meu refúgio durante muito tempo. Deve ter sido difícil, Bianca segurou a mão dele. Foi, mas também foi aqui que aprendi a amar o que fazemos. Não é só um negócio, sabe? É proporcionar momentos especiais para as pessoas, como este momento que estamos vivendo. Nosso momento especial começou com uma discussão por comida, ela lembrou, sorrindo. Os melhores relacionamentos começam com conflito, ele brincou. Gera química. Relacionamento. Ela parou de andar. Daniel percebeu o que havia dito e corou ligeiramente. Bem, é o que estamos construindo, não é? Ele perguntou incerto. Ou eu estou presumindo demais? Bianca sentiu o coração transbordar. Tinha sido tão natural, a forma como ele havia dito. Como se fosse óbvio que eles estavam começando algo sério. Não está presumindo, ela o tranquilizou. É que eu nunca tive um relacionamento que começasse assim. Tão... certo. Certo como? Como se você fosse uma peça que estava faltando, mas eu não sabia, ela tentou explicar. Como se eu tivesse passado a vida toda comendo croissants normais e de repente descobrisse que existe croissant de chocolate. Daniel gargalhou. Você acabou de me comparar a um doce? Ao meu doce favorito, ela corrigiu. É uma comparação de alto nível. Aceito a comparação. Ele a puxou para mais perto. E você? Com o que você se compara? Ela pensou. Com café. Essencial, energizante e impossível de viver sem uma vez que você se acostuma. Café é minha bebida favorita. Ele murmurou contra os lábios dela antes de beijá-la novamente. Naquela tarde, eles falaram sobre tudo. Sonhos, medos, famílias, trabalho, futuro. Bianca descobriu que Daniel havia estudado administração contra sua vontade inicial. Ele queria ter feito arquitetura, mas assumiu o negócio da família quando o pai adoeceu. Ela contou sobre como havia lutado para conseguir o emprego dos sonhos, sobre a pressão que sentia para sempre provar que era boa o suficiente. Você é incrível, ele disse com convicção. Espero que saiba disso. Você também, ela respondeu. E espero que um dia você possa estudar arquitetura se ainda quiser. Talvez, ele sorriu. Talvez quando encontrar alguém que me dê coragem para correr atrás dos sonhos de novo. O olhar que eles trocaram foi intenso, cheio de promessas não ditas. Na última noite de férias, Daniel organizou algo especial. Ele convenceu Rebeca e Mariana a fazerem parte da surpresa, e às 8 da noite, as 3 amigas foram conduzidas ao restaurante principal do resort, mas não para a área comum. Um funcionário as levou a uma escada lateral que dava acesso a uma varanda privativa na cobertura do restaurante, um espaço que normalmente não era usado para jantares. Meu Deus, sussurrou Bianca quando chegaram lá em cima. A varanda havia sido transformada. Luzes de LED formavam um caminho até uma mesa pequena, decorada com velas, flores tropicais e um tecido que flutuava suavemente com a brisa. A vista era de tirar o fôlego. O mar se estendia infinitamente à frente. As luzes do resort brilhavam embaixo. E acima, um céu estrelado como Bianca nunca havia visto. Daniel apareceu alguns minutos depois, visivelmente nervoso. Ele usava uma camisa social impecável
e carregava um buquê de flores do campo que havia colhido pessoalmente no jardim do resort. "Você fez tudo isso?" perguntou Bianca, ainda em choque. "Com ajuda", ele admitiu, oferecendo as flores. "Rebeca e Mariana foram fundamentais no planejamento. E vamos ficar fundamentais assistindo vocês de longe", anunciou Mariana, já se dirigindo para uma mesa menor preparada para elas no outro canto da varanda. "Divirtam-se", disse Rebeca, piscando para Bianca. "E não façam nada que nós não faríamos." "Isso não limita muita coisa", brincou Daniel, fazendo as duas rirem. Quando ficaram sozinhos, Daniel puxou a cadeira para Bianca se sentar. O jantar havia sido cuidadosamente planejado. Pratos leves, mais sofisticados, vinho na temperatura perfeita, sobremesa que incluía uma versão gourmet de brigadeiro, o doce favorito de Bianca. "Você lembrou", ela disse, emocionada quando viu a sobremesa. "Lembro de tudo que você me contou", ele respondeu simplesmente. Durante o jantar, eles conversaram sobre os dias que haviam passado juntos, rindo das memórias já criadas, desde a discussão do croissant até os momentos mais íntimos que haviam compartilhado. "Bianca", Daniel disse quando terminaram de comer, pegando as mãos dela sobre a mesa. "Eu sei que você vai embora amanhã, e sei que temos vidas diferentes, em cidades diferentes." O coração de Bianca a apertou. Ela sabia que essa conversa viria, mas não estava preparada. "Mas", ele continuou, "eu não quero que isso termine aqui. Não quero que seja só uma história de férias. Você trouxe de volta uma alegria que eu achei que tinha perdido. Me fez lembrar como é bom conectar com alguém de verdade." "Daniel", ela começou, mas ele pediu licença para continuar. "Eu sei que é complicado. Eu moro aqui, você em São Paulo. Eu tenho responsabilidades com o resort, você tem sua carreira. Mas eu quero tentar. Quero te visitar. Quero que você venha me visitar. Quero conhecer sua vida lá, mostrar mais da minha vida aqui." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Bianca. "Eu quero continuar do seu lado", ele disse, apertando as mãos dela. "Me deixa fazer parte da sua vida?" Bianca não conseguiu responder de imediato. Estava emocionada demais, tocada demais pela sinceridade dele, pela beleza do momento, pela certeza de que também não queria que aquilo terminasse. "Sim", ela finalmente conseguiu falar. "Sim, eu quero tentar também. Eu quero que você faça parte da minha vida." Daniel sorriu com alívio e alegria, levantou-se e a puxou para um abraço longo e apertado. Quando se separaram, ele segurou o rosto dela entre as mãos. "Obrigado", ele sussurrou, "por me deixar te conhecer, por me conhecer de verdade, por não desistir quando soube quem eu era." "Obrigada a você", ela respondeu, "por me ver, por me fazer rir, por me fazer acreditar em conexões de verdade." Eles se beijaram sob as estrelas, com o som das ondas ao fundo e o coração cheio de esperança. Do outro lado da varanda, Rebeca e Mariana assistiam emocionadas. "Eles vão dar certo", sussurrou Mariana. "Com certeza vão", concordou Rebeca. "Olha como eles se olham." 6 meses depois, Bianca estava no aeroporto novamente. Mas dessa vez, viajava sozinha, com uma mala diferente e um sorriso que não conseguia disfarçar. Nos meses que se seguiram às férias, ela e Daniel haviam construído um relacionamento sólido apesar da distância. Ele havia viajado a São Paulo 3 vezes, conhecendo a vida dela, seus amigos, seu trabalho. Ela havia voltado ao resort 2 vezes, descobrindo mais sobre o mundo dele, conhecendo sua família, aprendendo sobre o negócio que ele administrava com tanto carinho. Não havia sido fácil. Relacionamentos à distância nunca são. Havia saudade, momentos de insegurança, a logística complicada de conciliar agendas. Mas havia também conversas longas por videochamada, mensagens carinhosas a qualquer hora, surpresas enviadas pelo correio, e a certeza crescente de que estavam construindo algo especial. Agora Bianca voltava ao resort para algo importante. Daniel havia pedido para que ela passasse suas férias anuais lá, dizendo que tinha uma surpresa para ela. Quando o avião pousou e ela viu Daniel esperando no aeroporto,
O coração disparou como se fosse a primeira vez. Ele estava ali, com aquele sorriso que ela havia aprendido a amar, segurando um papel pequeno nas mãos. Senti sua falta. Foi a primeira coisa que ele disse quando a abraçou. Também senti a sua, ela respondeu, respirando o perfume familiar. Tenho uma coisa para você, ele disse, oferecendo o papel. Bianca abriu e leu. Vale por um croissant de chocolate. Dessa vez prometo não disputar com você. Ela riu alto, beijando-o no meio do aeroporto, sem se importar com quem estava olhando. Você guardou isso todos esses meses? Ela perguntou. Estava esperando o momento certo. Ele respondeu pegando a mala dela. E agora parece o momento perfeito para começar nossa próxima aventura. Enquanto caminhavam de mãos dadas em direção à saída, Bianca pensou em como a vida era imprevisível. 6 meses atrás, ela era uma workaholica estressada que só queria descansar. Agora, estava construindo o relacionamento mais verdadeiro e feliz da sua vida com um homem que havia conhecido brigando por um doce. Em que está pensando? Perguntou Daniel, notando seu sorriso. Em croissant, ela respondeu honestamente. E em como, às vezes, as melhores coisas da vida começam com uma discussão boba. Lembro de uma dinamite pequena, muito teimosa, ele brincou. Eu lembro de um cara metido que achou que podia levar meu croissant, ela rebateu. Perfeitos um para o outro, disseram os dois ao mesmo tempo, rindo. E era verdade. Eram perfeitos um para o outro, não porque não tinham diferenças ou conflitos, mas porque haviam aprendido a transformar essas diferenças em complementaridade, esses conflitos em conexão. Algumas histórias de amor começam com olhares através de uma sala lotada, outras com encontros casuais sob a chuva. A história de Bianca e Daniel começou com uma discussão por um croissant de chocolate e continuou com a certeza de que, quando duas pessoas são feitas uma para a outra, até os começos mais improváveis podem levar aos finais mais bonitos. Afinal, às vezes basta um olhar teimoso e um sorriso provocador para mudar o rumo de uma vida inteira.